Amém. O tema da nossa mensagem é andando como Jesus andou. Glória a Deus. Primeiro, esse tema é referente a um texto, o texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. E João faz uma afirmação, e essa afirmação é que nós vamos caminhar sobre ela. João faz a seguinte afirmação, diz que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, está nele, também deve andar como ele andou. Bom, normalmente as pessoas falam assim, você deve andar como Jesus, você deve ser como Jesus, você deve ter a santidade de Jesus, você deve ser um imitador de Jesus, e isso não é mentira. Embora a gente saiba que quem faz isso em nós é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus que imprime em nós o caráter de Jesus Cristo, mas nós não devemos andar como Jesus apenas nessa questão da santidade, nessa questão da pureza, enfim, de sermos semelhantes a Jesus apenas nisso. Eu quero te convidar a ler o versículo anterior, porque o versículo anterior, ele diz o seguinte, João 2, versículo 5, João 1, capítulo 2, 1 João 2, versículo 5, diz assim, mas a qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. A questão de João aqui é se estamos em Jesus ou não. Isso é manifestado através do amor. Essa é a questão. Mas ele diz que aqueles que estão em amor, eles precisam andar como Jesus andou. E como Jesus andava? O amor de Jesus, ele fazia com que Jesus fizesse algumas coisas. Em um determinado momento, a Bíblia diz que Jesus viu a multidão, e a multidão andava cansada, como ovelha que não tem pastor, e ele teve compaixão delas. Esse amor de Jesus fez com que ele agisse na direção dessas multidões. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Como é que Jesus andava? Como Jesus andava? Porque João diz que andar como Jesus é andar em amor. Mas o que esse amor de Jesus gerava na direção das pessoas? Atos capítulo 10, versículo 38. Atos capítulo 10, versículo 38. Esse versículo nos explica como Jesus andava. O que o amor de Jesus fazia com que ele fizesse em direção às pessoas. Atos 10, 38. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Como é que Jesus andou? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Eu quero te dizer que a unção do Espírito Santo e o recebimento da virtude pode ser dito também como poder de Deus, isso faz com que a gente ande como Jesus andou. O Espírito vai nos conduzir em amor e o poder vai nos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Primeira coisa que Jesus fez, nós vemos no texto, ele andou fazendo o bem.
Glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 17. Jesus andou fazendo bem. Tiago 4, 17 nos alerta. Ele nos alerta para um perigo. Escute só. Há um perigo diante disso. Tiago 4,17 diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Glória a Deus. Então, Jesus andou fazendo o bem. Jesus andou fazendo o bem. O que é fazer o bem, irmãos? Quando nós amamos as pessoas, nós fazemos o bem. Algumas pessoas acham que fazer o bem é apenas financeiramente ajudar alguém, dar uma cesta básica, ajudar com uma roupa. Isso é fazer o bem. Isso é fazer o bem. Mas deixa eu falar uma coisa. Esse bem, ele é perecível. Eu sei que você não é capaz de comer 5 quilos de arroz num dia. Você não é capaz de comer 5 quilos de arroz num dia. Mas de repente em 2 meses você sozinho come 5 quilos de arroz. Por maior que seja o saco de arroz, uma hora ele vai acabar. Mas o bem que Jesus andou fazendo e o bem que a palavra de Deus diz é um bem muito maior. Satanás tem oprimido, Satanás tem atacado as pessoas têm sido atacadas pelo diabo, e fazer o bem é libertar as pessoas do poder do diabo. É isso que a igreja tem que fazer. Durante muito tempo, irmãos, a igreja andou desviada. A igreja em muitos lugares ainda está desviada. A igreja está se detendo em vários outros assuntos que não trazem nada. A igreja cria entretenimento, apenas entretenimento. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter teatro, a gente faz teatro. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter cantata, a gente faz cantata. Eu não estou dizendo que não tenha nada disso, não. Mas eu não posso pensar que a igreja do Senhor é somente isso. A igreja do Senhor é fazer o bem. Fazer o bem é expulsar o mal. Jesus andou fazendo bem. Olha só, Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses 3, versículo 13. Segunda Tessalonicenses 3,13 diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aleluia. Não vos canseis de fazer o bem. Sabe, há uma necessidade nesse mundo. Quando você sai aqui fora, você vê as pessoas presas na bebida, presas na droga, presas na prostituição. E o que a maioria dos crentes fala? Esse mundo está terrível. Jesus, por que Jesus não volta logo? Volta logo como? E deixar essas pessoas assim? Do jeito que elas estão? Irmãos, nós somos as pessoas chamadas para fazer o bem. Nós somos aqueles que somos chamados para fazer o bem. Ah, pastor, mas o que a gente pode fazer? A gente pode, em nome de Jesus, libertar essas pessoas. Em nome de Jesus, libertar essas pessoas. Em nome de Jesus, ser mais ousado contra o império das trevas. Nós podemos, em nome de Jesus, agir contra as pessoas. Sabe, irmãos, o diabo tem muito ódio dessa igreja. Tem muito ódio de você, muito ódio de mim. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui pregando contra ele. Contra ele. Nós não estamos aqui para fazer a vontade dele, não. Nós estamos aqui para pregar contra ele. Nós estamos aqui para ir de bater de frente contra o diabo. Estamos aqui em nome de Jesus para destruir as obras do diabo. Estamos aqui para anular as obras do diabo. Estamos aqui para fazer o bem. Qual é o bem maior que as pessoas lá fora podem receber? Ah, não é uma compra, não é um sapato, não é uma camisa. Não, esse não é o bem maior que eles podem receber. O que eles podem receber é a libertação da vida deles. Você sabe que tem pessoas que não conseguem dormir? Mas não conseguem dormir, irmãos, há uma semana não. Tem pessoas que não conseguem dormir há anos. Você sabe que tem pessoas que têm problemas estomacais, que não podem comer. Qualquer coisa que eles comem faz mal. Mas eles não estão assim há uma semana, alguns dias não, eles estão assim há anos. Você sabe que tem pessoas que passam por dores nos ossos, que vão ao médico e o médico diz: você não tem nada.
Aí fala, como é que eu não tenho nada de sentir essa dor? Ah, não sei. Isso é psicossomático. Isso é da sua cabeça. Aí a pessoa fala, mas como da minha cabeça? Está doendo no meu osso, não é na minha cabeça. Mas sabe o que é isso? Isso é ação do diabo. E as pessoas vivem, sobrevivem assim a vida inteira, e nós ficamos assim, não, a vida é assim mesmo. Isso é problema de junta. Você ficando velho é assim mesmo. Isso é assim mesmo. E nós vamos acostumando com tudo isso assim mesmo. Não, irmãos, Deus quer libertar as pessoas da mentira do diabo. Deus quer que você seja verdadeiramente livre, para que você possa servir ao Deus vivo. Ao Deus vivo, porque cheio de dor, cheio de problema, cheio de dívida, cheio de confusão, você não tem como pregar a palavra de Deus. Agora, quando você é liberto disso tudo, você vai levar a palavra de Deus aonde quer que for, você vai falar do Senhor, você vai agir profeticamente. Então, Jesus andou fazendo bem, Jesus andou curando a todos os oprimidos do diabo. Aleluia. Jesus andou curando a todos os oprimidos do diabo. E hoje o que não falta é gente oprimida pelo diabo. O problema da maioria dos crentes é pensar que o diabo sempre tem que possuir alguém para fazer alguma coisa. Esse é o engano. Nem sempre ele tem que possuir alguém para prejudicar alguém. E muitos crentes estão sendo prejudicados por Satanás e acham que, não, é Deus assim. Deus deu, Deus levou, louvado seja o Senhor. Não, mas Jó falou isso, não foi, irmãos? Jó era Jó, e quem levou? Foi Deus? A pergunta que eu faço, quem levou da vida de Jó? Foi Deus? Você leu o livro de Jó. Então a oração de Jó estava equivocada. Pastor, que heresia falar que a oração de Jó estava equivocada. E ele fala isso no final do capítulo 42. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sabia de nada, agora que eu estou sabendo. Não foi Deus que tirou, não foi Deus que levou nada, foi Satanás que fez isso. A Bíblia é clara, o diabo fala assim, vou lá e vou tocar nos filhos, vou tocar nos bens. Tocou, matou os filhos, levou os bens. Aí ele falou, o Senhor deu, o Senhor tirou. Que história é essa? E quantos crentes andam repetindo isso? O Senhor deu e o Senhor tirou. Para com isso. O Senhor não tira nada. É o diabo que está ceifando e roubando as pessoas aí o tempo todo, e nós estamos agradecendo assim, Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. E Deus está falando, não fui eu não, meu filho, não fui eu que fiz isso não. Quantas pessoas estão enfermas, eu falo assim, se essa é a vontade de Deus, eu recebo. E Deus está falando, não é minha vontade não, meu filho, lute contra. Porque Jesus andou curando a todos os oprimidos do diabo. E o que não falta é gente oprimida do diabo. Tem gente oprimida do diabo dentro das igrejas. Crente que não consegue ler a Bíblia, não tenha isso por normal. Toda vez que eu pego na Bíblia para ler, o cachorro late, o telefone toca, me dá uma dor de cabeça, acontece alguma coisa, repreenda. Em nome de Jesus, repreenda. É o diabo que não quer que você receba a palavra de Deus. Toda vez que eu vou orar, olha, começa uma pontada aqui na costela, eu começo a ficar com falta de ar, repreende, isso é demônio. Isso é demônio. Olha, toda vez que a gente está arrumando para ir para a igreja, sempre aparece uma confusão, é sempre um problema, repreenda em nome de Jesus. Sabe o que acontece? É que você começa a discutir na hora de ir para a igreja. Cale a boca e comece a repreender o diabo. Ao invés de ficar brigando com o outro, briga com o marido, briga com o filho, briga com a esposa, vai e discute. Ao invés de fazer isso, pare e comece a repreender Satanás. Quantas pessoas vivem assim e passam anos, dia de ceia. O dia da ceia, no dia da ceia sempre acontece um negócio, repreenda, em nome de Jesus, não aceite, isso não é normal. Sabe por quê? Porque o diabo está aí para fazer isso mesmo, irmãos. Eu comecei a dar o dízimo e aconteceu lá que a borracha do fogão queimou.
sozinha, derreteu. A tampa do vaso quebrou, quase que eu caí dentro dele. Eu dei o dízimo, né? Repreenda. Eu coloquei meu nome lá para trabalhar no ministério e foi uma luta. Repreenda. Você acha que é Deus que está colocando luta na sua vida para não trabalhar no ministério? Você acha que é Deus que está colocando luta na sua vida para não dar o dízimo? Você acha que é Deus que está colocando luta na sua vida para não vir à igreja? Quem que está fazendo isso? É possível que tenha gente assistindo no Facebook, ou no YouTube, mas o incrível é que tem gente que fala assim: não vou na igreja não, eu vou assistir aqui em casa no YouTube ou no Facebook. Ok. Mas aí ele fica em casa e acontece alguma coisa. Menino, eu fiquei em casa para assistir, mas não consegui assistir também. O diabo está te roubando. Se você estivesse doente, se você estivesse impossibilitado por alguma razão física ou de trabalho, de estar aqui, ok. Agora, se você não tem problema nenhum, simplesmente fez a opção de ficar em casa para assistir no conforto do seu lar, você está sendo roubado. Porque no celular você não assiste. No celular, toda hora é alguém no WhatsApp manda uma mensagem. Toda hora é alguém, um fala com o outro. Toda hora, eu vou ali na cozinha pegar sei lá o quê. E vou perder, e você não recebe. Sem falar aqueles que ficam no louvor e saem na palavra. Pega um pedaço da palavra, sai da oração. Ou seja, você não venha na igreja se realmente você não puder. Agora, se você pode vir, venha. Não fique entrando nessa de vou assistir na internet, porque a internet é para aquele que não pode vir. Está em outro lugar muito longe, ou teve que trabalhar, realmente não pôde vir. A internet é para isso. A internet não substitui a igreja. Então, um dia você não pode, assiste na internet. É para isso que está lá. Agora, se você pode, aqui, irmãos, quantas vezes você vem andando para a igreja? Dá para você vir andando, é perto da sua casa. Quantas pessoas dizem: não vou assistir na internet? Isso não é muleta, isso é para abençoar quem está longe, não para mal acostumar quem está perto. Amém? Então, Jesus andou curando todos os oprimidos do diabo. Lucas 5,17 diz assim. Lucas capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para os curar. A virtude do Senhor estava ali para os curar. Virtude é poder, o poder do Senhor estava ali para curar. A enfermidade é ação maligna. Enfermidade é ação maligna. Mas os crentes que morrem enfermos. Eu estou dizendo, e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Jesus levou as nossas maldições, as nossas enfermidades, o nosso castigo, Ele levou tudo na cruz. Se Jesus levou, é porque era para ser levado, não era para ficar. E quantos crentes agora que ficam doentes falam assim: não, Deus está me provando. A Bíblia diz assim: ninguém que é tentado diga por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus está me provando. Deus não está provando nada, irmãos. Deus está provando o quê? Deus já te conhece.
Deus já te conhece. Ah, Deus está me provando, Deus está me provando. Deus está provando o quê com isso? Provando que você fica doente na cama, deitado, é isso? O que está provando com isso? Deus quer você bem. Deus quer você bem. Deus quer você curado. Deus quer você saudável. Eu falando isso, pode ser alguém que tenha assim, como assim, pastor? Então tá, Deus quer você doente. Deus quer você falido. Deus quer você separado, divorciado. Deus quer você acabado, na sarjeta. É isso que Deus quer. Jesus veio justamente para destruir todas essas coisas. E nós temos que tomar posse disso. Irmãos, o mundo está lá fora, essa cidade precisa urgentemente. Há um demônio devorador nessa cidade, acabando com essa cidade. E o povo não toma noção disso. Ele está acabando com essa cidade. Quando você vai na Várzea, você vê as lojas se fechando. Ah, pastor, mas está abrindo loja nova. Até quando? Nós estamos aqui há 1 ano e 6 meses, vai fazer. Eu já vi lojas que abriram aqui e fecharam aqui, nesse período. Abriu e já fechou. Abriu e já fechou. E sabe por que isso? Porque aí, infelizmente, as pessoas estão vendendo o almoço para comprar a janta. As lojas que estão surgindo, os negócios que estão surgindo, eles não estão surgindo da prosperidade, eles estão surgindo da necessidade. Então o camarada não ficou tão próspero. Poxa, eu estou tão próspero que eu vou abrir um negócio aqui para... Não, ele não está fazendo isso. Ele está fazendo, na verdade, o que ele está fazendo? Eu vou abrir um negócio porque eu preciso levantar um dinheiro. É isso que ele está fazendo. Eu vou abrir um negócio porque eu preciso levantar um dinheiro. Ou seja, ele está abrindo por causa da necessidade dele. Ah, mas não é assim que surge negócio? Não deveria. E aí o que acontece? Não consegue suprir a necessidade, tem que fechar. Mas aí a gente fala o quê? Ah, é porque o país está em crise. Não, crise é do diabo. Crise é do diabo. Aí você vai falar assim, não, pastor, mas essa crise aí é porque houve roubo no país. E roubo é de quem? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem que faz isso? É Satanás. Não, isso foi o político tal, foi o político... E quem é que está dirigindo a vida deles? É o diabo. Irmãos, nós temos que identificar, Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Essa é a nossa batalha. Sabe por que eu estou falando com você nessa maneira, nessa noite? Porque o diabo é muito sem graça. O diabo é muito sem graça. E ele é doido para fazer uma gracinha aqui. Só que... Não entendi. Mas vai entender. Ele é doido para fazer uma gracinha. Mas ele não vai fazer gracinha. Por quê? Porque o nosso Deus está aqui. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Irmãos, a Bíblia diz que Sansão... Eu já preguei sobre Sansão aqui. Sansão vivia muito bem, muito tranquilo, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, né? Era um menino abençoado, garotão, cresceu, não cortava nem os cabelos, via lavar agora não é com seda, né, mas não é com alce, né? Via lavar com shampoo importado, aquele cabelo. Era aquele negócio. Mas Deus sabia que só tinha uma maneira de Sansão ser
Sansão fazer a vontade de Deus. Era ver Sansão teria que enfrentar o inimigo cara a cara. Nós estávamos orando 2 noites atrás, eu e Simone, 2 madrugadas atrás. Era por volta de umas 3 e pouca da manhã, quase 4 horas. No domingo eu já saí daqui orando, e o domingo todo eu estava orando, e Deus foi gerando uma indignação no meu coração. E eu comecei a orar, comecei a repreender, porque no espírito eu comecei a ver uma movimentação diabólica contra as nossas vidas, no espírito. E aí nós começamos a orar de madrugada, na madrugada de domingo para segunda. E Deus me deu uma indignação, irmãos. E Deus revelou meu coração, sabe? Que a gente deve realmente amar o Senhor. É isso que a gente deve fazer, amar o Senhor. E esse amor do Senhor, ele é tão grande através do Espírito Santo do nosso coração, que ele transborda na direção do nosso próximo. Mas nós também devemos odiar Satanás. Odiar Satanás e não ficar de maneira nenhuma pensando, como uns dizem aí, tem um aí que diz assim: oremos pelo nosso irmão Satanás, para que ele se converta. Só tem maluco nessa terra, só tem doido nessa terra. E Deus colocou uma indignação e nós começamos a repreender. E quando nós começamos a repreender, eu tive um sonho, irmãos. Logo depois a gente dormiu, eu tive um sonho. E no meu sonho entrava aqui 2 grupos. O primeiro era um casal, um homem e uma mulher. Estavam vestidos de preto. Tinham uma cara assim muito pálida. E depois era uma família. Eu via pelo menos 3 indivíduos. Entrava, passava por ali, eu ia falar com eles, para tentar falar com eles, e não davam nem ideia, passavam. E quando eu via o mais alto, vinha aqui para frente para falar alguma coisa. E quando ele ficava aqui para falar, eu tentava atingir ele, não conseguia vir aqui de frente, olhava, ele estava todo de preto assim, como se fosse uma roupa de freira, mas todo de preto assim, e não tinha rosto. Ele tinha alguma coisa assim no lugar da cara que eu não conseguia identificar. E eu comecei a repreender isso. Deus começou a mostrar. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos aqui fazendo uma obra espiritual. E essa obra espiritual vai libertar muita gente. Mas o diabo, ele não é de agora. Deus deu uma promessa. Deus falou algo para nós, para mim e para Simone, que nós teríamos um papel nessa cidade de algo espiritual. Isso há mais ou menos 20 anos atrás. E nós não entendíamos nada naquela época. Deus falou algumas coisas comigo há mais de 15 anos atrás que eu não entendia nada naquela época. Eu não sabia. Mas esses últimos 2 anos Deus tem revelado do que se trata. Deus quer realizar um ministério de pregação na palavra verdadeiro aqui. Sinais e maravilhas verdadeiros aqui. Porque Deus tem misericórdia dessa cidade e Deus quer, a partir dessa cidade, fazer com que as pessoas sejam libertas. Deus escolheu a nós. Deus escolheu essa igreja. Deus escolheu esse povo. Ué, pastor, não escolheu os outros? Não, Deus escolheu cada um, irmãos. Mas nem todo mundo quer dar ouvido. Deus pode usar qualquer um. Não escolheu a mim, Simone, você. Não escolheu porque nós somos especiais, não. Mas porque nós estamos disponíveis. As pessoas não querem abrir mão dos seus confortos para fazer a obra de Deus. As pessoas querem fazer a obra de Deus, mas sempre mantendo o seu status. Não, eu não estou nem aí, irmãos. Eu não estou nem aí porque falem de mim. Eu não estou nem aí porque digam, eu preciso da aprovação de Deus.
Se Deus aprovar a minha vida, não importa o outro, pode falar que é rebelde, pode falar que é maluco, pode falar que é isso, falar aquilo outro, eu quero a aprovação de Deus. E Deus levantou a gente para fazer uma obra espiritual aqui, é por isso que você está passando luta, é por isso que está passando luta. Você está pensando assim, poxa, o que será que está errado? Será que Deus... Aí vem um engraçadinho e fala assim, não, isso aí é porque é rebeldia, é porque vocês são rebeldes, isso aí, querido, é porque você está dando boca para Satanás. Porque o que nós estamos fazendo aqui é a obra de Deus, a palavra de Deus tem sido pregada dia após dia aqui, nós temos sido renovados, quanto que nós temos crescido aqui na presença do Senhor, e quantas pessoas têm sido abençoadas através da internet também. Por quê? Porque Deus está fazendo uma obra, Deus vai começar a curar, a transformar, a libertar aqui neste lugar. Mas o inimigo, ele não quer, sabe por quê? Porque ele não quer que a gente ande como Jesus andou. Ele quer que tenha uma geração de crente morno, de crente religioso que só vai para a igreja, volta para casa, passa 30 anos, 40 anos dessa forma, depois morre, não aconteceu nada, nunca salvou uma alma, nunca impactou ninguém, nunca fez nada. Mas Deus quer ativar a sua vida aqui neste lugar. Deus quer fazer com que você saia daqui e passe ali no ponto e pare por perto de alguém, coloque a sua mão sobre ele e cure essa pessoa e abençoe essa pessoa. Deus quer fazer isso. Nós não ouvimos falar muito de Filipe, nós só ouvimos falar de Filipe bem quando chega lá diante do eunuco. De repente Filipe chega lá, vê aquele homem passando na carroça, o homem está lendo lá um trecho das escrituras, pergunta, você entende isso aí? Como é que eu vou entender? Ninguém me explicou. Ele começa a explicar para o camarada fala assim, então o que falta para eu ser batizado? Tinha água ali, ele batizou o eunuco, a Bíblia diz que pelo Espírito ele foi levado para Samaria. Filipe era um crente comum. Era um crente comum, não era um clérigo, não era um presbítero, não era um bispo, não era nada disso. É isso que Deus quer fazer, crentes comuns, sendo usados por Deus. Não precisa ter título, não precisa ter nada, não precisa ter pompa, não precisa ter nada disso, é crente comum, sendo usado por Deus. Sabe por quê? Enquanto as igrejas ficam determinando, não, somente os que foram ungidos, os pastores, os plá plá plá, os plé plé plé, enquanto fica falando isso, não acontece nada. Aí ficam os crentes na igreja, tudo pensando que são desqualificados. Não, né? Porque eu não sou pastor, né? Eu não posso orar, né? Não, né? Porque eu não sou missionário, né? Eu não posso fazer, né? Não, porque eu não sou isso. Você é ungido por Deus. Você é chamado por Deus. Quando você busca na sua intimidade com Deus, quando você busca a Deus, Deus te supre, Deus te visita e Deus vai começar a te usar. Você não precisa de uma nomenclatura, de um cargo, de um broche, você não precisa de um título para fazer a obra de Deus. Você só precisa ser lavado e remido no sangue de Jesus. É isso que você precisa. Essa é a sua maior patente, essa é a sua maior autoridade, essa é a autoridade sobre a sua vida. Você não precisa de nada mais além disso. Ah, né? Porque eu não tenho sabedoria, né? Você precisa de sabedoria do céu. Olha o que diz Mateus capítulo 17, versículo 18. Mateus 17, 18. Esse texto fala de um menino que estava doente. Tinha um demônio que fazia com que ele tivesse convulsões há muito tempo. E o pai dele pediu oração, os discípulos não puderam expulsar. E Jesus, no capítulo 17, 18... repreende, diz assim, repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Era uma enfermidade causada por demônio, desde aquela hora o menino sarou. Irmãos, a graça de Deus, ela atinge todos os cantos da nossa vida. A graça de Deus, ela nos salva a alma, ela nos dá paz ao coração,
ela nos liberta da influência de Satanás e ela nos usa para libertar os outros também. Essa é a graça de Deus. Não é graça para você ficar, graças a Deus, estou tão na graça que só tem graça ou graça. Não, é graça para você receber e para você dar para os outros. De graça receber, de graça dai. É graça para você fazer. Agora o que precisa? Olha, chegar na casa de alguém e essa pessoa não tem o que comer. Essa pessoa está ali enferma, está cheia de problemas. Nós podemos chegar lá, irmãos, e levar uma comida emergencial, né? Leva uma cesta básica emergencial, compra um gás. Podemos fazer isso, ok. Mas isso não resolve o problema daquela pessoa. Não resolve. Resolveu naquela semana, naquela quinzena, mas não resolve. Sabe o que resolve aquela pessoa? Além de levar essa cesta, além de levar o gás, resolve libertar ela do poder do diabo, expulsar Satanás que está causando a enfermidade, expulsar Satanás que está causando a miséria, e Deus começar a abrir portas na vida daquela pessoa. É isso que abençoa e que ajuda ela. É para isso que Jesus chamou a igreja. O texto diz que Jesus andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, e ele fazia isso por uma razão: porque Deus era com ele. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Colossenses 1:10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Andar com Deus é crescer no conhecimento dele. Quando nós caminhamos com Deus, nós crescemos no conhecimento dele. Conhecer a Deus intimamente, conhecer a Deus através da sua palavra, mas também através de uma experiência pessoal. Não apenas conhecer a letra, mas conhecer também o poder de Deus. Porque Jesus indica duas coisas: tem que conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Não adianta só conhecer as Escrituras e não conhecer o poder. E conhecer só o poder não é possível, porque para conhecer o poder você tem que conhecer o Deus do poder. Então as Escrituras e o poder de Deus precisam estar juntos, alinhados. Nessa noite nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor, porque nós somos chamados para andar como Jesus andou. Essa igreja é chamada para andar como Jesus andou. E se você está assistindo em casa e você, por algum motivo, você está sem igreja, está em dúvida, eu quero te dizer uma coisa: você é chamado a andar como Jesus andou. Você é chamado para andar como Jesus andou. Se você mora aqui perto, você pode vir aqui e você vai ouvir uma palavra que vai transformar a sua vida. Jesus quer te curar, te libertar. É aqui. É aqui. Se você mora perto, vem aqui. Se você mora longe, procure uma igreja perto da sua casa. Mas se você mora perto aqui em Teresópolis, vem aqui para Deus abençoar a sua vida. Ouvir uma palavra que seja de Deus. Porque essa palavra é que limpa, essa palavra é que purifica, essa palavra é que dá clareza. Nós vamos orar, vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus.